bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida que está aí do outro lado da telinha. Para quem não me conhece, sou o Júnior e sou estudante das Escrituras Sagradas, já faz aproximadamente 21 anos. Também trabalho num condomínio de alto padrão, realizo um trabalho de controle de acesso, segurança em portaria, e é uma benção o lugar que eu trabalho também. Quando realizo esses vídeos aqui, a intenção é que o Evangelho de Cristo alcance essas vidas, que elas entendam quem é a pessoa de Jesus, quais são os seus princípios, realidade espiritual e realidade física, coisas que estão na Bíblia que a gente traz para os tempos de hoje e solução para os problemas de muitas vidas. E não deixe de acompanhar o nosso vídeo aí. Se você não é inscrito, clique aí em se inscrever e compartilhe com amigos, com pessoas que você acredita que gosta de esses tipos de vídeo que trazem edificação na vida das pessoas. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 1 adiante. Está escrito assim, ó: Estava então enfermo certo homem chamado Lázaro de Betânia, da cidade de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui é uma outra passagem bíblica que ela quebra um nardo caríssimo, né? Um jarro ali que continha um nardo que demoraria um ano para a pessoa trabalhar para comprar aquele nardo, né? O nardo era um perfume que exalava um excelente cheiro, né? Que as pessoas utilizavam naquela época, e era caríssimo, detalhe, caríssimo. Ela quebra aquele vaso ali e ela começa a ungir o Senhor Jesus quando estava em uma residência, pregando e ensinando o Evangelho às pessoas. E ela não para de adorar, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, né? Para a mulher daquela época era muito honroso a questão do cabelo também. E ela utiliza o cabelo ali, ela se humilha, ela se derrama aos pés de Jesus. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Os outros falaram: Senhor, você permitiu que essa pecadora se chegasse ao Senhor e fizesse tudo isso, esse dinheiro poderia ser, esse nardo desse jarro poderia ser vendido e ter um uso melhor em relação ao dinheiro, né? Que é um nardo caríssimo. Ele falou: eu cheguei aqui até agora e as pessoas não me receberam como ela. Estou dando um resumo para vocês entenderem. Ele falou: desde que eu cheguei aqui, essa mulher chegou aqui, ela não para de me amar, de adorar aqui, né? De se derramar perante a minha presença. Então, você vê ali que gerou ali uma intimidade. Ele faz questão de deixar registrado o que ela fez. Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que tem uma passagem que fala sobre essa mulher aqui. Então, ela é irmã de Lázaro. Vamos continuar aqui o versículo 3, só para dar um sentido maior para vocês aí, uma ligação no contexto. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui ela veio falar com Jesus a respeito de Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que ele está falando aqui? Que esse período que ele está passando dificuldade, Deus tem um propósito de manifestar a glória dele, vai realizar um milagre ali. Ele fala de forma subjetiva e ela não tinha captado ainda, ele fala de forma indireta. Versículo 5, ora Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, que significa mestre, né, a palavra Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você quer tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeças, porque você vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeças, porque nele não há luz. Aqui Jesus já jogando uma parábola aqui, ó. Assim falou e depois disse-lhe a Lázaro. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus não trata a morte de Lázaro como uma morte. Ele trata a morte de Lázaro já tinha acabado de morrer. Ele trata a morte de Lázaro como um período de sono. Veja aqui, ó. Redobre sua atenção. Versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam do que falava do repouso do sono.
Quando Jesus falou que Lázaro dorme, os discípulos entenderam que ele estava dormindo literalmente, estava cochilando, renovando suas energias mediante o sono. Agora, os discípulos entenderam isso, mas Jesus, na verdade, estava falando que ele tinha falecido, morrido, tipo, já era, expirou a vida dele. E só que ele utilizou aquela morte como um período de sonos e os discípulos não entenderam ainda. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Simplificou para os discípulos ali. E folgo, tipo, e digo a vocês por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Digo isso a vocês, porque já fazia 4 dias que Jesus já estava num certo ponto ali da cidade, mas ele não estava no local onde Lázaro estava enfermo e havia falecido. Versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. Tomé, para quem não sabe, é um dos discípulos de Jesus. Era um cara ali que é meio duvidoso, precisava ver para crer. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para que nós morremos com ele? Por que ele falou? Você quer que a gente vá com ele? Vamos nós, discípulos, com Jesus, para que também nós venhamos morrer com ele? Por quê? Os caras estavam querendo apedrejar Jesus, os fariseus, saduceus, os religiosos daquela época. Eles estavam querendo ali criar uma contenda, criar um meio para que Jesus tropeçasse na lei, por judeus que falavam sobre Deus e se diziam ter ali a mesma fé em um Deus criador de tudo, que era o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se ele tropeçasse na lei de Moisés, se ele defendia a lei, mas dizia ser um deles, ele acabaria sendo apedrejado. Então os discípulos, entendendo isso, tipo, se a gente está com Jesus, se a gente voltar lá, porventura a gente não vai ser morto assim como Jesus? Isso o Tomé com medo. E uma curiosidade, a Bíblia menciona pouco sobre ele. E ele não tem um destaque grande nas Escrituras Sagradas. Só relata que ele era um discípulo que precisava mais ver para crer. Ele era um discípulo que havia dúvidas no seu interior, né? Mas Jesus não deixava de amá-lo. Mas você vê que ele não tem um destaque tão grande nas Escrituras Sagradas. Mas trazendo para os tempos de hoje, existem pessoas que são como Tomé, o discípulo Tomé. Eles precisam ver para crer. Eles não se movem tanto por fé. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então, a distância de Betânia até Jerusalém era de aproximadamente 15 campos, 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então, uma das irmãs foi ao encontro de Jesus e a outra ficou em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se você tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto você pedir a Deus, Deus pode te conceder. Olha a fé dessa mulher, hein? Disse-lhe Jesus: teu irmão não há... Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí ele já disse para ela: o seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Pai amado, o que Deus permite aqui para dar um duplo sentido, Um pouco antes, ele já havia pregado o evangelho naquela cidade. Então ele falou, a primeira mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. O reino de Deus se relata sobre o céu e o inferno, sobre que havia um paraíso e que as pessoas acreditassem em Jesus Cristo e seguissem e praticassem o evangelho, teriam a salvação. Então ela já lança logo para Jesus, falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar. Do tipo assim como você já pregou aqui, já ensinou, ele vai ressuscitar, tal, depois que ele morrer. Né? A fé dele ele guardou no Senhor. Só que daqui, olha o que Jesus fala assim para ela, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso que eu estou dizendo? Então disse-lhe a ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e está te chamando. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia,
mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, conseguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo Jesus, Maria vendo Jesus, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se você tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por que ela fala isso? Tem gente que não entende essa parte do contexto. É porque todo lugar que o pessoal estava enfermo, estava quase morrendo, Jesus ia, expulsava um demônio, ou expulsava aquela enfermidade, tocava nas pessoas, ou falava alguma palavra, e elas instantaneamente, espiritualmente, era curado naquele exato momento. Então, por isso que elas mencionavam isso nesse contexto também. Versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E a Bíblia fala que Jesus chorou, no versículo 35. O meu estudo referente a essa parte que Jesus chorou está relacionado a muita incredulidade daquele povo daquela época que não acreditou que ele poderia trazer o Lázaro à vida depois de morto. Eles entendiam que enquanto ele estava respirando, estava quase para morrer, teria essa possibilidade. Pós a morte, eles entendiam que poderia ser que ele ressuscitaria só na questão de salvação, a parte espiritual, em obter o céu, entendeu? Eles obtendo então a vida eterna. Só que aqui, essa parte chorou, porque fala também no versículos anteriores, no decorrer da Escritura Sagrada, fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus, que para aqueles que aproximam a Deus é necessário que nele creiam. E uma das coisas que Deus não gosta é que você não seja uma pessoa incrédula em relação a milagres, em relação a Ele, que Ele pode, Ele é capaz. Até porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Versículo 36, disseram, pois, aos judeus: vede como o amava, vocês estão vendo como Jesus amava ele, deixou ele morrer, chegar nesse estado. Versículo 37, e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E o pessoal questionando e lascando o pau ali, falando mal de Jesus, naquele momento lá. E os judeus estavam querendo contender a todo momento aqueles que não acreditavam que Jesus era o Cristo, que era o Salvador. Então, as oportunidades que eles tivessem para criar uma contenda, eles lançavam a sementinha do mal ali em palavras. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, pessoal, olha o milagre aqui, tirai a pedra, Jesus dizendo, tirem a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, ele já está cheirando mal, porque já é de 4 dias que ele já morreu. Disse-lhe Jesus então, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu já não te falei, se você crer em mim, você verá a glória de Deus? Se crer. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, eu dou graças a ti, graças te dou, por me haveres ouvido, ter dado ouvido ao que eu tenho falado. Eu bem sei que sempre me ouves, ó Pai, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Esse milagre aqui, Jesus já está revelando que ele tem poder até sobre a morte. Versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, em alta voz. Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto de um lençol. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir, do tipo, ajuda a tirar essas ataduras dele aí e deixa ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e o que tinham visto o que Jesus fizeram, acreditaram nele. Olha só que interessante. Após esse milagre que a Bíblia menciona aqui anteriormente, que ele fala assim que é a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele mostra claramente
que até sobre a morte ele tem poder. Se Deus disser assim, ó, não é o tempo dele ainda, vou acrescentar mais uns anos de vida, ele acrescenta. Se Deus disser ainda, se você clamar a ele, e ele pode realizar um milagre de ressuscitar ou curar o enfermo, aquilo que era impossível aos olhos humanos, ele pode realizar. Ele fala, se crer, verás a glória de Deus. Se crer, o que seria a glória? O poder dele sendo manifestado na sua vida, que você crê. Irmãos, a fé é uma coisa extremamente especial que Deus deu a todo mundo. Cabe a cada um se quer usá-la ou não. Cabe a cada um se quer acreditar ou não. Mas Jesus disse assim, ó, bem-aventurados se crerem sem verem. Ele diz isso para nós que professamos a nossa fé nele. Eu não sei se você está passando por um período de problema ou alguém que você conhece está passando por um problema, mas nada impede de você clamar a Deus pela vida sua ou pela vida de alguém que está necessitando, para que Deus venha realizar um milagre na vida dessa pessoa. Detalhe, Marta e Maria achavam que Deus poderia operar enquanto ele estava vivo ou de uma forma que elas imaginavam, mas não foi assim. Deus operou do jeito dele, da forma dele, para manifestar a glória dele com um propósito. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.